Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Capítulo 3 é o nosso assunto dessa noite em diante. Antes eu quero trazer aos irmãos, os alunos da Escola Teológica Shema, vocês aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas videoaulas, os que assistem, tanto alunos quanto outros que não são alunos, mas têm acompanhado o nosso estudo sistemático da Palavra de Deus. A notícia que eu quero trazer em primeira mão, embora já tenha falado, compartilhado com alguns, mas aqui publicamente, pessoalmente, o meu mais novo livro já está pronto. Uma Igreja Divorciada do Calvário é o tema. Comecei a escrevê-lo no mês de abril e concluí exatamente na madrugada de domingo para segunda-feira. Remeti ele para alguns amigos, pastores, para fazer alguma análise teológica de conteúdo, depois vai passar pela revisão gramatical, enfim, alguns detalhes, estamos na conclusão também da capa, etc, etc. Essa parte editorial, edição, diagramação, até o lançamento. Mas, de antemão, aviso a vocês, acredito que ficou em torno de 113 a 120 páginas, depois da edição final deve ficar assim. Eu abordei ali este tema da igreja divorciada, a expressão divórcio. Quem lê o livro vai poder ver os detalhes, mas no primeiro momento antecipo que significa caminhar em direção oposta. Quando há o divórcio, significa que uma parte vai para um lado e a outra parte vai para o outro. Então, quando eu trabalho o tema da igreja divorciada, eu estou trabalhando ao longo de todo o livro, baseado na minha constatação, eu acredito que não é apenas minha, mas que infelizmente a igreja está caminhando no sentido oposto ao de Cristo. Jesus parece estar indo para um lado e a igreja para o outro. E aí então, ao longo dos capítulos, depois desta introdução, explicando bem o assunto, o capítulo 1 eu falo da igreja divorciada da mensagem do Calvário, pouco se tem pregado sobre ela. O segundo capítulo, a igreja está divorciada do altar da oração, muito pouco valor tem dado a esta sublime disciplina da vida cristã. Capítulo 3 eu falo da igreja divorciada do testemunho cristão. Estamos vendo mais escândalos do que bons testemunhos dados pela igreja, isso aí num aspecto geral. Capítulo 4 eu falo da igreja divorciada do compromisso missionário, uma igreja ensimesmada que procura crescer como império e não tem mais visão de reino, cada um querendo crescer como campo, como líder de instituição, denominação, mas pouco visando avançar para ganhar almas para Cristo. E o último capítulo, que é uma espécie de conclusão, mas eu preferi fazê-lo como capítulo, é um conclame, é uma nova reforma, e eu intitulei como É Tempo de Reconciliar-se com o Calvário. Aí a gente aborda ali coisa muito forte, acredito que vai abençoar muitas e muitas vidas que tiverem o desejo, o interesse de adquirir e ler, e eu espero que pelo menos, no mínimo, todos vocês que aqui estão possam ter acesso a esta obra e, enfim, ser abençoado pela mesma. Dito isto, compartilhar desta minha alegria, satisfação de mais um filho que nasceu, está lá nos cuidados, para depois poder ser apresentado. Dito isto, vamos ao nosso assunto desta noite, capítulo de número 3. Israel, a terra sagrada por excelência. Na Bíblia, deparamos-nos com centenas de lugares onde se desenvolveu a maravilhosa história da salvação. Movidos por uma comoção irreprimível e santa, desejamos conhecer todos eles in loco, ou seja, pessoalmente, lá no lugar. Coloquei aqui uns slides, né? A bandeira, fundo ali um pouco da cidade, o Domo da Rocha, aqui embaixo escrito em hebraico, lembrando que daqui para lá, ou seja, da direita para a esquerda, Israel, a terra de Israel. Então, movidos por uma comoção irreprimível e santa, desejamos conhecer todos em loco. Isso, porém, nem sempre é possível. Poucos são os cristãos que reúnem os recursos necessários a fim
de peregrinar pela Terra Santa, o que não é o caso de nenhum dos irmãos aqui, não é o caso de nenhum dos irmãos, tá? Estou dizendo aqui que nem todos têm dinheiro aí, 10, 12 mil sobrando na conta para poder dar um passeio em Israel. Vocês sabem que não é todo mundo que tem, mas não é o caso de nenhum de vocês. Vocês têm daí para lá, sobrando para poder fazer esse passeio. Caso façam, pague, por favor, a passagem do professor. Então, por que não visitá-los, os ambientes, os locais, espiritualmente e culturalmente? Apelemos, pois, à geografia bíblica. Nas asas de suas descrições, voemos a Israel. Palmilhemos as peregrinações dos patriarcas, as jornadas dos profetas e as missões dos apóstolos. Voemos à Terra Santa. Será uma viagem muito interessante. Percorreremos planícies, visitaremos aldeias e vilas. Entraremos a Jerusalém, a cidade do grande rei. Mergulharemos no Jordão, olha que maravilha. Subiremos aos montes, à semelhança dos espias de Josué. Reconheçamos o solo sagrado por excelência. Sigamos os passos do Mestre. Então vamos lá. Israel, o solo sagrado por excelência. Vamos começar aqui. Embora seja um dos menores países do mundo, foi em Israel que se desenrolou boa parte da história sagrada. A gente apresentou bastante na semana passada este mapa mundi estilizado, e aqui um globo, né? O globo ele aberto, espalhado, esparramado, para a gente entender os continentes, os quais já falamos, especialmente aqui a América do Norte, a do Sul, Brasil, onde estamos. Do outro lado de frente, o Brasil, só atravessar essa poça d'água que tem aqui, ó, você chega lá na África. Essa poça d'água nada mais é que o grande Oceano Atlântico, né? Atravessando ele, então chegamos aqui à África. Acima do continente africano está a Europa. Tem uma abertura aqui pequena, bem pequena mesmo. Está pequena diante da extensão do globo terrestre, né? Mas é o chamado Estreito de Gibraltar. É um estreito, é uma abertura, uma cavidade entre o continente, aqui deixa eu achar, o continente africano e a Europa, aqui em cima, a Espanha, Portugal, especialmente a Espanha. O Estreito de Gibraltar está ali entre a Espanha, se não estou enganado, salvo engano, o país abaixo, se não estou enganado, é o Marrocos. E ali está o Estreito de Gibraltar, que é a entrada do Oceano Atlântico, fazendo o chamado Mar Mediterrâneo, que é a entrada do Oceano Atlântico, continente adentro. Então, o Mar Mediterrâneo, deixa eu mexer aqui, está aqui, Mar Mediterrâneo, abaixo da Europa e acima da África. E quando a gente vai caminhar para a região da Ásia, nós temos no meio do caminho o Oriente Médio. E essa entrada aqui, que é o centro, Israel, uma nação no centro da terra. Por Israel, a gente falou do fértil crescente, aquela meia-lua, e Israel justamente no meio do caminho das grandes potências, o Egito, que é o norte da África de um lado, do outro lado, entre os rios Tigre e Eufrates, na chamada Mesopotâmia, entre rios, ao norte a Síria, a sul Babilônia. Então Israel está no meio do caminho. Vou mostrar aqui um outro mapa, o território de Israel. Aqui apenas mostrei no globo onde ele está, esse pedacinho ali. A gente vai ter vários outros mapas hoje, mas está aqui, extensão territorial. Um país pequeno com cerca de 20.700 quilômetros quadrados. Menor que o estado de Sergipe, que tem 21.910 quilômetros quadrados. Se não estou enganado, no estado do Espírito Santo, que também não é um grande estado da nossa federação, mas daria para comportar aí aproximadamente uns 3 Israel, dentro do estado do Espírito Santo. Israel, e você vai perceber aqui essas divisões, por exemplo, dentro do território, a gente vai ver bastante isso. Você tem esse trechinho aqui roxo, que já não pertence a Israel, é a faixa de Gaza,
esse verde aqui, a Cisjordânia. Do outro lado do Jordão, que um dia já pertenceu a Israel, hoje é a Jordânia. Lá em cima, as colinas de Golã também é dominado pela autoridade palestina, uma boa parte. Então, o território é todo repartido. Vamos ver isso também mais adiante. Está aqui, ó, um outro mapa, fácil de entender: Canadá, Estados Unidos, Brasil. Isso aqui é as Américas. Esquece a América, atravessa o Atlântico, África, Estreito de Gibraltar, aqui está a Espanha, então aqui em cima é a Europa, entra o Mar Mediterrâneo, aqui embaixo Israel. Esse ponto de referência sempre, o Mar Mediterrâneo, porque Israel é banhado a oeste da terra de Israel, oeste pelo Mar Mediterrâneo. E a leste, a fronteira a leste é o Rio Jordão. Então ele está entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Essa faixa de terra que a gente vai estudar bastante a partir de hoje. Olha aí, centro do globo, praticamente. Imagina quando não havia as divisões continentais, quando tudo aqui era uma placa só, porque, não sei se você percebe, se conecta bem, se encaixa bem a América aqui, ó, América do Sul, América do Norte entra lá, Central encaixa. Cremos piamente que o globo terráqueo, principalmente a planície terrestre, o solo, antes do dilúvio, era um só. Depois do dilúvio houve a divisão. Então, nós temos as divisões dos continentes, os oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico. Mas antes era uma grande placa, um grande continente, um único continente. E Israel no centro, no globo, no centro do globo. Olha aqui, a gente vai aproximando, está aqui toda a África, né, da parte central ao norte da África. Aqui a Arábia, Omã, Kuwait e tal. Aqui a Ásia, lá em cima a Europa. No centro aqui esse verdinho. Tem que botar essa lupa para a gente ver Israel, a nação de Israel. Aproximando mais para a gente ver as fronteiras mais próximas. Ao sul, Arábia Saudita. Ao sul, aqui no caso, sudoeste, já entrando o Egito, Península do Sinai, Israel saindo do Egito. A maioria das Bíblias tem esse mapa na última página. Aliás, até do nosso livrinho aqui, a saída do Egito, essa caminhada em direção à terra prometida, passando pelo deserto do Sinai. Fazendo esse trajeto aqui. Ao norte de Israel, beirando também o Mediterrâneo, nós temos o Líbano, bem ao norte a Turquia, aqui a nordeste a Síria, e vindo para o lado leste, atravessando o Jordão, a Jordânia, e depois você vai indo, Iraque, Irã, e vai embora, Paquistão, Cazaquistão, Afeganistão, tudo ali. Israel, esse pequeno país, cercado por essas nações árabes, de confissão muçulmana, inimigos de Israel, e eles estão ali espremidos no centro desse conflito de caráter mundial. Não é apenas regional, mas mundial. Prosseguindo aí, como está no nosso material, a Terra Santa sempre foi o centro das atenções da humanidade. Jamais esqueceremos seu passado, de seu futuro todos nos ocupamos. Faz-se ela presente em nosso espírito através daquela fé que, despertada nos antigos hebreus, foi nos confiada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em virtude da criação do Estado de Israel, a Terra Santa passou a ocupar mais espaço na escatologia cristã. Por quê? Porque se a figueira brotou, é sinal de que o rei está voltando. O sinal da figueira, o sinal de Israel ressurgindo, renascendo como grande Estado. Então vamos ver os nomes. A Bíblia fala sobre Israel e dá-lhe vários nomes, que está se referindo àquela terra, aquele território, a terra de Israel. Vamos ver alguns nomes. Tanto na história sagrada quanto na secular, a terra de Israel recebeu várias designações. Cada nome por ela, me refiro pela terra de Israel recebido, encerra um drama testemunhado e vivido pelo povo de Deus. Começando com esta terra aqui, Canaã.
terra de Canaã. Até hoje a gente usa a expressão nas nossas declarações, nos nossos louvores, por exemplo, caminhando vou para Canaã, caminhando. E claro, no sentido espiritual, nós estamos querendo dizer que estamos caminhando para Canaã celestial, a terra prometida, a promessa que o Senhor nos fez de nos preparar lugar, morada. Então estamos caminhando para esta. Mas Canaã, vamos entender Canaã no seu primeiro sentido, como ela se apresenta. Após a dispersão da humanidade, ocorrida quando da construção da Torre de Babel, os descendentes de Canaã, filho de Cã, neto de Noé, fixaram-se nas terras que seriam entregues a Abraão. Então nós lembramos, quando Noé se embebedou, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, todas aquelas circunstâncias, Cã foi amaldiçoado, o filho de Cã, Canaã, depois daquele movimento migratório, cada um foi para um lado, Jafé pegou o norte, a Europa, Sem, os semitas, aquela região mais dirigida para a Ásia, e Canaã descendo até a parte da África. Então Canaã ocupou aquela terra que futuramente o Senhor viria a prometer a Abraão e, por consequência, a todos os seus descendentes. Por isso é chamada terra de Canaã. Isso aconteceu, olha aí, há mais de 3.500 anos antes de Cristo. 5.500 anos atrás. Será que tem pouco tempo isso? 5.500 anos atrás. Nessas paragens, notórias por sua fertilidade e riquezas naturais, os cananeus multiplicaram-se e forjaram uma vigorosa civilização. Nós vamos ver o território depois. Então passou a ser terra, uma parte, terra dos cananeus. E Deus prometeu que tiraria dos cananeus e entregaria para os filhos de Abraão. Então antes é chamado de terra dos cananeus. É a terra da possessão, que o povo iria tomar posse. E isso aconteceu no período de Josué. Estudaremos isso muito em breve. Outro povo que tomou conta de uma parte do território que depois viria a ser entregue pelo Senhor a Israel foram os amorreus. Daqui a pouco a gente fala um pouco das genealogias desses povos aqui, suas origens, suas raízes genealógicas. Amorreus, o território que Deus entregara aos judeus era conhecido também como terra dos amorreus. A nomenclatura é encontrada tanto no Antigo como nos escritos profanos, Antigo Testamento como nos escritos profanos. É um dos mais antigos nomes da Terra Santa. Está aqui, ó. Isso aqui é o território de Israel antes de ser tomado, conquistado pelos filhos de Israel, liderados por Josué. Isso aqui, assim era a divisão. Sempre, irmão, o ponto que a gente tem que fixar para entender bem a Terra Santa é o Rio Jordão. O Rio Jordão ele nasce aqui no Monte Hermon. Aqui eles têm um lagozinho chamado de Lago Ule, é um pequeno lago. Depois desse pequeno lago, nós temos abaixo o chamado Mar da Galileia, que não é um mar, é um outro lago. Na própria Bíblia você vai encontrar às vezes falando Mar da Galileia, outras vezes está lá Lago de Genezaré. É o mesmo lugar. A gente vai chegar, quando formos estudar a hidrografia de Israel, nós vamos entender esses nomes, principalmente aqui do lago ou do Mar da Galileia, mas tenha como referência aqui o rio, nascendo no norte, lá no Monte Hermon, descendo, passando pelo Mar da Galileia, descendo até desaguar e morrer no Mar Morto. Ele morre no Mar Morto. Então aqui está o Rio Jordão. Aí você tem, estou olhando aqui à minha esquerda, à esquerda do Rio Jordão, você tem a terra de Israel até chegar ao Mar Mediterrâneo. Então é a faixa de terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. É essa faixa.
Antes do povo de Deus se apossar dela, os povos que ali habitavam eram, aqui ao sul, na região montanhosa, abaixo do Mar Morto, os idumeus, ou edomitas. Bem abaixo, já quase aqui, ó, se eu fosse fazer o mapa aqui, descendo lá para o deserto do Sinai, até chegar lá no Egito. Então essa região de deserto, um povo nômade, chamado Amalequitas, foi o primeiro povo que apresentou resistência ao povo de Israel quando estava saindo do Egito, liderados por Moisés. Se não estou enganado, no capítulo 15 do livro do Êxodo, se não estou enganado. Os Amalequitas eram um povo nômade, ficava nos desertos. Aqui então ocupando a parte que vai até o deserto do Sinai, a península do Sinai. Neste lado aqui do Mar Morto, o lado oriental, os moabitas, um pouquinho mais acima amonitas, mais acima amorreus, depois tem os refaititas ou os refaíns, do outro lado do Jordão, aí você tem o norte, Iteus e Fenícios, aí vem descendo heveus, cananeus, perezeus, jebuseus, a terra de Jerusalém, fica aqui, ó, jebuseus, amorreus e beirando o mar Mediterrâneo, os filisteus. Se você vê a promessa que Deus fez a Abraão, vamos lá, capítulo 12 do livro do Gênesis. Gênesis capítulo... Perdão, vamos ler no... Ele vai falar de forma mais ampliada, no capítulo 22. Não, estou trocando aqui, calma aí. Onde ele vai falar a extensão da terra e vai dar o nome de cada um. Não é o 22 não, daqui a pouco eu vou encontrar aí. Aliás, eu cito ele aqui na frente, essa promessa. Você pode deixar sua Bíblia aberta, daqui a pouquinho eu vou citar a parte da promessa que Deus vai nominar cada um dos povos, que Deus está entregando a Abraão esse território. Então por que a Bíblia chama de terra dos amorreus? Deus prometeu cananeus, perizeus, jebuseus, enfim, toda essa terra. É chamado também de terra dos hebreus. Por que a terra santa é chamada de terra dos hebreus? Em conformidade com a árvore genealógica de Sem, os semitas, os israelitas são descendentes de Éber. Então, Éber vai dar origem a esta expressão hebreu. O território judaico, por esse motivo, era conhecido também terra dos hebreus. Nesses rincões, os santos patriarcas lançaram os fundamentos da fé no único e verdadeiro Deus. Ok, terra de Israel, em hebraico chamado assim. A expressão que se usa no hebraico para se referir à terra de Israel é essa. Daqui para cá, Eretz Israel. Eretz Israel, terra de Israel. Sob o comando de Josué, os israelitas tomaram Canaã, no século 15 antes de Cristo. A partir de então passaram os territórios cananeus a serem designados como terra de Israel, porque eles tomaram posse da terra, do território que outrora pertencia aos amorreus, cananeus, heveus, jebuseus. Não há nomenclatura tão apropriada como esta. Encerra as promessas feitas por Deus a Abraão. Este é o nome mais comum da Terra Santa. Encontramos-lo frequentemente no Antigo Testamento. Constitui-se ainda no memorial perpétuo. Lembra-nos ser esse território propriedade eterna e inalienável dos filhos de Abraão. Quer os gentios admitam, quer não, a terra que mana leite e mel pertence à progênie abraâmica. Um outro nome para aquela terra,
terra de Judá. Primeiro a gente está vendo os nomes, a gente vai entrar na terra já já, tomar posse dela. Depois de haver derrotado os cananeus, pôs-se Josué a dividir a terra da promessa. A tribo de Judá destinou uma herança ao sul de Canaã. Esta região ficaria conhecida como a terra de Judá. Terminando o cativeiro babilônico em 538 a.C., o povo de Judá retornara à sua herança, sob o comando de Zorobabel, inspirados pela eficaz liderança de Neemias, pela erudição de Esdras, pelo zelo do sumo sacerdote Josué e pelo fervor dos profetas Ageu e Zacarias. Os judeus reorganizaram-se nacionalmente nestas terras. Então, dá uma olhada nesse mapa aqui, ó. Sempre tendo como a referência, está lá o Rio Jordão, descendo, Mar da Galileia, Mar Morto, e lá do outro lado, o Mar Mediterrâneo. Israel entrou no território pelo lado de cá do Rio Jordão, pelo lado oriental. Ele veio passando, ao invés de subir por aqui, liderados por Moisés, até aqui eles estavam liderados por Moisés. Deus o orientou a que eles não entrassem por aqui para enfrentar de frente os inimigos, mas que dessem a volta, começassem por aqui. Então eles atravessaram a região dos Edomitas, Edom. Eles não queriam tomar a terra, as terras de Edom. Deus não permitiu. Está até aqui na minha mão, aí, ó, Edom. Por quê? Quem são os Edomitas? São descendentes de quem? Esaú, o irmão de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Então Deus não permitiu que eles lutassem para tomar esta parte da terra. Deus entregou a Esaú, o irmão de Jacó. Na bênção da primogenitura, o Isaac abençoou Jacó com a maior parte, mas Esaú ficou com um pedacinho. Região montanhosa, rochosa, terra seca, ficou com ele. Israel então tentou fazer um tratado de atravessar o território. Nós não vamos lutar, não vai ter guerra, nós não queremos seu território, Deus deu a vocês, só queremos atravessá-lo, para tomar posse da terra que Deus nos deu. Esaú não quis fazer tratado de paz, então Israel teve que dar a volta. Chegou no território dos Moabitas, Moabe. Moabe é filho de quem? Descendente de quem? As filhas de Ló. É o resultado do incesto entre Ló e as suas duas filhas. Deu origem aos Amonitas e Moabitas. Eles residem nessa região. Então, de certa forma, tem um parentesco também. Não tomaram posse dessa terra. Depois, então, foram se apossando do lado oriental. Uma parte foi entregue a Ruben, a outra parte a Gade, e lá em cima a metade para Manassés. Por isso a gente fala 2,5 tribos. Ruben, Gade e Manassés oriental. A terra aqui de Manassés, apesar de muito grande, também era terra rochosa. Pouca coisa se aproveitava. Então isso era levado em consideração, não apenas a extensão, mas a produtividade da terra. Então Manassés também, uma outra metade, ficaria com um pedaço da terra do outro lado. Então a gente vem para o outro lado. Moisés morre do lado de cá, tá? Olha o Monte Nebo aqui. Moisés morre aqui. Dali de cima ele vê o outro lado da terra, mas ele morre. Ele só entrega 2,5 tribos a herança que Deus prometeu. Aqui, justamente aqui, atravessando o Jordão, do outro lado você já tem logo a cidade de Jericó. Aí daqui para frente é com Josué. Atravessar o Jordão, Jericó, aí vai tomando para cima e para baixo. Depois que tomou tudo, veio a repartição da terra liderada por Josué. O extremo sul, dentro do território de Judá. Isso aqui tudo é território de Judá, ó. Mas aí pegou uma parte do território de Judá e entregou a Simeão. Depois Judá, Dan, Benjamim, justamente Jerusalém fica aqui na fronteira entre a tribo de Benjamim e de Judá, Jerusalém. Então foi entregando Efraim, Manassés ocidental, Issacar, Zebulon, Naftali, Azé e por aí vai. A entrega da terra. Judá é a tribo proeminente, depois que a divisão do reino, norte e o sul, e depois então que o norte é tomado pelos assírios e praticamente deixam de existir, o sul, Judá, continua com a sua proeminência. Por isso a terra ganhou este nome,
terra de Judá, terra dos judeus. A gente não chama às vezes até eles de israelitas ou israelenses, como é o correto hoje em dia, mas fala o povo judeu. No primeiro momento, judeu significaria descendente da tribo de Judá, mas hoje a gente acaba se referindo a judeus até quem é descendente de Gade, de Isacar, de Zebulon, de Levi, por aí vai. Mas terra de Judá por este motivo. Aqui a terra de Judá. A partir daí, as possessões abraâmicas, de um modo geral, passaram a ser conhecidas como terra de Judá, e seus habitantes, posto que oriundo de todas as tribos, começaram a ser chamados de judeus. E Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá, essa tribo. Terra prometida. Do século 20 a.C., 2000 a.C., 20 séculos, Deus prometeu a Abraão, está aqui a promessa. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tendo em vista os termos dessa promessa tão sublimada, o território que haveria de ser entregue a Israel ficou conhecido como terra prometida. Por que que tem esta expressão? Por isso a gente fala terra prometida. Mas Deus já cumpriu a promessa, não ficou na promessa. Deus cumpriu. A questão do tamanho e da extensão do território que Deus prometeu ainda não cumpriu por uma série de fatores, consequências. A maioria deles, se não exclusivamente, em virtude da desobediência do próprio povo, que não tomou posse de tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas isso aí vai ser resolvido no milênio. Então, essa expressão terra prometida é uma expressão que remete à promessa que Deus fez a Abraão. É uma expressão poética, porém também trágica, já que evoca este nome as elevadas recordações na alma hebreia. Em virtude desse chão de promissões, os israelitas vêm suspirando e chorando. Promessa que Deus fez a Abraão há 2000 anos antes de Cristo. Hoje, 4000 anos depois, eles se veem ali apertado, dividindo o território, não tendo templo, o espaço onde teve o templo não tem, série de sanções da ONU, e vai lá para a ONU e volta e faz um tratado de paz e é quebrado, e é uma guerra, e cessa a guerra, e vai lá o George Bush, e vai lá o Bill Clinton, e vai lá o Barack Obama, e vai lá agora, e ninguém resolve, e pega o líder da autoridade palestina, o primeiro-ministro israelense, assina um tratado de paz, bate palma, tira foto, uma semana depois está explodindo bomba e morre gente daqui de lá e rasga esse tratado, não vale de nada. Passa mais um tempo, vem outro presidente, faz um outro tratado, eles assinam, passa mais um mês, enfim, essa é a realidade desde que os judeus voltaram para o seu território. E eles ficam suspirando porque a terra era deles, Deus prometeu e cumpriu, mas eles perderam por causa da desobediência, da idolatria, terem virado as costas para o Senhor. Infelizmente isso acontece ainda hoje. O povo é muito fiel porque está aguardando a promessa. Cumprindo a promessa, esquece daquilo que prometeu. Faz campanha, pede, busca, menos hora, sobe um monte, desce um monte, jejua, vem de olho para o Deus da bênção, recebeu a bênção, perde ela fácil por conta da desobediência. Capítulo 15, verso 18. Que a gente ia falar naquele momento lá e passou, né? 15, deixa eu falar então no 17. Deus faz um pacto com Abraão. Sucedeu que, posto o sol houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas verdades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: dois pontos, palavras de Deus, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito, olha só, desde o Nilo, rio do Egito, até o grande rio Eufrates, lá no meio do fértil crescente, território que pertencia aos assírios e os babilônios. E ele vai dizer: terra do Queneu, Quenezeu, Cadomeu, Eteu, Ferezeu, Refaíns, Amorreu, Cananeu, Gergazeus e dos Jebuseus.
todo aquele território é teu, Abraão, e dos seus filhos. Eu vou arrancar todos aqueles povos de lá e vou entregar todo aquele território para vocês. Por que que a terra Eretz Israel é chamada Terra Santa? Isso é uma questão que até hoje as pessoas, levantam, suscitam essa dúvida. Bom, mas uma terra de tanta guerra, só ouve falar de morte, guerra, mortandade, Terra Santa. Zacarias, um dos mais escatológicos profetas do Antigo Testamento, vaticinou. Capítulo 2, versículo 10 ao 12. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Você está falando do milênio, né? Serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua possessão na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Palavras do profeta se referindo à terra santa. Se Deus diz que ela é santa, quem sou eu para dizer que não é? Então, bateu o martelo, acabou o assunto. A terra é santa, Deus falou que é santa. Não obstante as guerras, e apesar de todos os embates políticos e sociais, Israel é conhecida como a terra santa. Terra que o nosso Senhor Jesus palmilhou, andou por ela, nasceu nela, derramou seu sangue nela. Como é que não é santo um território desse? As águas onde Jesus foi batizado. Não estou suscitando aqui hipótese alguma, nenhuma espécie de misticismo, crendice. Não, mas também não podemos desconsiderar o fato. O Filho de Deus nasceu, viveu, caminhou, desenrolou todo o plano da salvação. É a nação escolhida por Deus. Por quê? Eleição, soberania de Deus, Deus escolheu. Então, temos que respeitar a soberania de Deus, dar glória a Ele. Sintonizados com o que Deus está dizendo. Se Ele elegeu aquela terra como terra santa, escolheu para reinar sobre o mundo inteiro, a partir ali colocar o seu trono, o único lugar autorizado no universo para se estabelecer um templo. No Monte Moriá, ele deu os utensílios, inclusive a arca representando a presença de Deus. Ou seja, nós temos aí as informações bíblicas que nos declaram veementemente que aquela terra é uma terra santa. Os judeus veneram-na como solo de seus antepassados, o chão de sua milenária esperança. Nunca tive a oportunidade de ir a Israel, nunca aterrissei no aeroporto de Tel Aviv, que é onde é a entrada hoje, não é Jerusalém, Tel Aviv, mas muitos que já tiveram oportunidade de ir até lá, e também já tiveram em outros países, viajando pelo mundo, em outros lugares, eles são unânimes em dizer que há uma diferença na atmosfera do ambiente da Terra Santa. Não estou, volto a dizer, evocando qualquer tipo de misticismo, mas Deus olha com um olhar diferente para aquela terra. Os pormenores em volta da Terra Santa, e eu creio piamente que a atmosfera é outro, a espiritualidade, a sensação de presença. Não estou falando presença interior, porque isso depende muito de nós, claro, da minha vida com Deus. Posso sentir Deus nos lugares mais inóspitos da terra de uma forma extraordinária. Estou falando de um ambiente propício para tal, que flui de uma forma extraordinária. Por enquanto a gente só pode aqui conjecturar, mas um dia, querendo Deus, a gente vai poder confirmar isso na prática. Na última aula nós vamos sortear uma passagem para a Terra Santa, patrocinado pelo irmão José Gomes.
Tá bom? Fala isso, ele nem vem. Israel está determinado, eu peguei aqui algumas reportagens, tá? Um pouco recente. Está determinado a substituir a mesquita Al-Aqsa, Dom da Rocha, em Jerusalém, pelo templo judaico. A gente já vem falando isso, principalmente lá em escatologia, nós abordamos muito isso. Isso aqui já não é judeu, isso aqui é muçulmano. Orou com a testa no chão, você já sabe aquela história, né? Alá é o único Deus, Maomé é seu profeta, e aquele templo ali sagrado dos muçulmanos. Um dia foi o templo de Salomão. Essa reportagem aqui foi de novembro de 2014, 3 anos atrás. Palestina. Por que que eu confesso para os irmãos, eu vou começar a falar aqui da Palestina, mas eu preciso já fazer aqui uma consideração muito importante. Até reconhecendo um erro literário, um erro e às vezes até de colocação, porque a mídia, a grande mídia, chama a terra lá da Palestina, na Palestina e tal, mas o conflito não. É isso que você lê, é isso que você ouve, você pesquisa, e a Palestina, e a gente por absorção, ouvir, ver na TV, internet, ler a Palestina, daí a pouco a gente se pega se referindo ao território de Israel, chamando de Palestina. Até nos livros de geografia bíblica, a Palestina para cá, a Palestina para lá, a Palestina para cá, você vai encontrar aí nesse próprio material que está nas suas mãos, que foi compilado por mim. Eu dou o crédito ao final de cada livro ali dos materiais, né, bibliográfico, os livros, os autores, mas eu não me apercebi e coloquei do jeito que estava sem fazer essa ressalva. Eu não considero correto do ponto de vista espiritual. Santa terra de Israel, de Palestina. Por quê? Vamos entender. Palestina, o referido nome é proveniente da palavra Filístia, que no original você falaria com PH, filisteus, os filisteus. Então, os palestinos hoje são os filisteus de outrora. Palestinos, filisteus, é o mesmo povo. Das guerras com Davi, Sansão, filisteus, são os palestinos. Então, quando eu digo que aquela terra é dos palestinos, eu estou até contradizendo o que Deus disse, não, eu vou dar para você a terra dos filisteus, vai ser terra de Israel. Então não seria correto do ponto de vista espiritual, bíblico, chamá-lo assim, mas é assim que a mídia chama, os livros chama, as revistas, os jornais, a TV, a imprensa. Então o referido termo remete a Filístia, que designava a faixa de terra localizada no sudeste de Canaã, ao largo do mar Mediterrâneo. Nós vamos ver essa faixa de terra. Os filisteus eram ferrenhos adversários dos hebreus e causaram muitas dificuldades, principalmente aí Saul e Davi. Jerusalém, 5 israelenses, eu coloquei aqui mais uma outra notícia, e 8 foram mortos e 8 ficaram feridos. Também em novembro de 2014, um ataque realizado por 2 palestinos, são os filisteus, contra uma sinagoga em Jerusalém. Depois eu coloco essa notícia aqui, deixa eu prosseguir. No período neotestamentário, o historiador Flávio Josefo cognominou todo o território israelita de Palestina. O próprio Josefo, você lê a história dos hebreus, olha, se você lê livros mesmo, CPAD, Editora Vida, Mundo Cristão, chama a terra de Palestina. Flávio Josefo, judeu, chama a terra da Palestina. O negócio ficou tão forte, impregnado. Então o próprio Flávio Josefo chama de Palestina. E assim foi até a fundação do Estado de Israel. O território foi devolvido para Israel em 1948 e ainda hoje insiste em chamar Palestina. Faixa de Gaza. Quem já ouviu falar na faixa de Gaza? Não, vocês estão apontando para o lugar errado. A faixa de Gaza aqui, ó. Dá 2 tiros a faixa de Gaza. Não, meu irmão, aqui a guerra aqui já vem, ó, milênios que está ocorrendo até a guerra aqui. Ainda não dá para chamar outro lugar de faixa de Gaza.
Daqui a milênios, a gente está se reportando aí. Quando a gente fala, por exemplo, de Saul, a gente está aí aproximadamente Saul 1000 anos antes de Cristo, 1100 anos antes de Cristo, há 3000 anos atrás. A chapa já esquentava na faixa de Gaza aqui, ó, 3000 anos atrás. Então, no período neotestamento, aliás, aqui, atualmente este é o nome pelo qual são conhecidos os territórios governados pela autoridade palestina. Vamos ver quem é bom de Bíblia aí. A terra dos filisteus, basicamente, se dividia em 5 cidades. Cada cidade tinha sua autonomia, tinha até um rei, mas eles unidos eram o território dos filisteus, uma confederação dos descendentes, né, dos filisteus. Mas tinham 5 cidades. Eu vou falar uma e eu quero que vocês falem as outras 4. Vou falar uma, Gaza. Fala as outras 4 aí. Golias era o gigante de onde? Gate. Já saiu uma outra aí, ó. Ele era filisteu, de Gate. Mais? Alguém fala aí Asquelon? Fala aí, Asquelon. Asquelon, aí saiu a terceira aqui. Mais outra? Não vou falar não, até o final da aula vocês têm que me dizer essas outras aí, hein? Mas hoje persiste Gaza, a faixa, ficou lá só uma faixa, chamada faixa de Gaza. Por que tem esse nome faixa, a gente vai ver daqui a pouco. Falar dos limites bíblicos de Israel. Nos tempos bíblicos, Israel limitava-se ao norte com a Síria, Fenícia, a leste, parte da Síria e deserto da Arábia, ao sul, a Arábia, a oeste, o mar Mediterrâneo. Esse era o limite. Deserto da Arábia, Península do Sinai para entrar no Egito, Síria, no norte a Fenícia e o mar Mediterrâneo. Oi? Tá achando aí? Ecrom? Hã? Asdod, saiu mais uma. Não, Laquis não. Asquelon já falou. Asquelon, tá lendo na Bíblia aí, acha as 5 aí. Olha, irmão, na época lá que levaram a arca, eles tiveram que botar, o pessoal ficou com umas hemorroidas, está escrito na Bíblia. Hã? Não ouvi aqui não. Sucote? Não, não é território dos filisteus. A gente vai, continua aí. Já saiu Asdod, Asquelon, Gaza, Gate, está faltando uma. Não, já falou. 2 com A, Asdod e Asquelon. 2 com G. Está chutando muito aí. Vamos avançar. Vamos avançar. Península do Sinai, território de Israel. Olha lá a faixa de Gaza. Procura aí na Bíblia lá onde teve os 5 reis que tiveram que fazer os 5 ratos de ouro para fazer oferta. Está lá o nome deles aí. Está marcado aí? Na Bíblia? Está olhando os mapas, está chutando as cidades em volta do mapa. Daqui a pouco está falando que Jerusalém era dos filisteus, Berseba, Benjamim. Ai, Jesus. Tais limites, entretanto, variavam de acordo com a tendência política. Vamos ver aqui umas variações do território. Isso aí, toda a Bíblia tem esse mapa aí, ó. Ó, saiu 2 aqui, ó. Gaza e Asdod, hein? É sempre essa faixa aqui dos filisteus, ó. Mas tem mais outras 3. Essa faixa aqui. Hoje só ficou a faixa de Gaza. Essa faixa aqui. Mas veja aqui, olha, no tempo de Saul, reinado de Saul, o território de Israel era esse aqui. Quando Davi assumiu o reino, roxo, olha como é que ele ampliou o território de Israel. Depois que veio Salomão, ele anexou mais aquele pedaço lá até o rio Eufrates. Só faltou chegar até o rio do Egito, que Deus prometeu. Nilo até o Eufrates. Hoje, olha isso aqui, o território de Israel. Hoje, o que Israel tem? Israel, olha para a minha mão, tem isso aqui, ó. Israel tem isso aqui. Olha o que já foi na época de Davi,
Salomão. Hoje tem isso aqui, a minha mão aqui. Tirando faixa de Gaza, uns territórios aqui todo dividido, esse aí que é o território de Israel. O moderno Estado de Israel limita-se. Eu não vou ler aqui não, vou botar logo o mapa. Está aí. Gente, vocês... Ecrom, já falou aí o Ecrom. Não tá aí. Página 27. Olha aí, na página 27. Planície da Filístia, situada entre... Lá embaixo, ó, coloquei em negrito. Gaza, Asquelon, Asdod, Gat, Ecrom. Está aí, ó, né? Olha aqui. Antes de 1948, o território era tomado pelos palestinos, verde. Depois eles receberam o branco aqui em Israel, ficou uma boa parte para os palestinos. Depois eles foram ampliando, e hoje vem perdendo território que conseguiram, através de tratados e guerras dos 6 dias e outra. Por exemplo, em 1982, a Península do Sinai fazia parte. Em 1982, foi devolvida ao Egito em virtude de um acordo de paz. Todo acordo de paz, Israel tem que ceder território. Sempre ele tem que ceder território para poder chegar em um acordo de paz. Aí, outro conflito, o outro lado nunca cede. Nunca cede. Se assina um tratado, quebra, guerra e tal. Então, cedeu, entregou a Península do Sinai para o Egito. Um outro pacto entre Israel e os palestinos propiciou a eles o controle sobre Jericó, hoje pertence aos palestinos, e a faixa de Gaza, é dos palestinos. A cidade de Gaza, a faixa, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui, por exemplo, ó, aqui está o Mar da Galileia, vem descendo o Jordão, descendo até desaguar aqui no Mar Morto. O outro lado, que a gente viu no mapa, que foi entregue um pedaço a Rúben, a Gade, e metade e uma parte para Manassés, hoje não pertence mais nada a Israel, o outro lado do Jordão. Hoje é chamado de Jordânia, o outro lado do Jordão, que antes, a gente viu ainda há pouco aqui, falei para vocês, Edom, Moabitas, aí a gente viu Rúben, Gade e Manassés Oriental. Hoje não tem mais nada pertencente a Israel. Jordânia. Aí você vai para o outro lado, chamado a parte ocidental do Rio Jordão, o outro lado. Então você tem o território aí repartido, algumas partes como Jericó, que é mais ou menos aqui pertence aos palestinos, e aqui a famosa aí, ó, faixa de Gaza. É uma faixa litorânea, é uma faixa que beira o mar Mediterrâneo. Aqui tem até a cidade Gaza, faixa de Gaza, vai subindo, tem Asdod, Asquelon, ficava tudo nessa faixa aí. Território de Israel é esse. Até aquela parte ali que está fora é porque pertence a, ó, essa parte aqui que está, faixa de Gaza para lá, colinas de Golã, a parte ali de Jerusalém repartida, Jericó, algumas cidades de dominação palestina, e o outro lado do Jordão, nada mais pertence a Israel. Esse é o território, assim, ó, como eu mostrei ainda há pouco, faixa de Gaza, Hebrom, essas cidades, Hebrom, a cidade de Davi, Jerusalém, toda repartida, Cisjordânia, criaram hoje a Cisjordânia, o outro lado Jordânia, Síria, colinas de Golã, tudo pertence a palestinos. Ok, vamos para o próximo capítulo, a gente vai falar pelo menos das algumas planícies antes do intervalo, vamos direto aqui sem perder tempo. Planície. Agora a gente vai ver o território de Israel, a gente já falou da terra, a faixa territorial, os nomes, enfim, as fronteiras. Agora nós vamos falar aqui do território propriamente dito, o que é planície, o que é monte, o que é vale. Daqui a pouco a gente entra na hidrografia, o rio, os mares,
e por aí vai. Planície, primeiro um conceito aqui geográfico, né? É uma grande porção de terra mais ou menos plana de origem sedimentar, geralmente de baixa altitude, na maioria das vezes ao nível do mar. Vamos a algumas planícies. Primeira, planície de Dotã. Aonde fica a planície de Dotã? Fica a 20 quilômetros ao norte de Samaria. A planície de Dotã prolonga-se entre serras meridionais desde sudeste de Esdraelon. Vamos olhar um mapa aqui. Esses mapas aqui, esse aqui é muito bom, do Google North. Que a gente sempre vai ter essa Mar da Galileia, o Rio Jordão, o Mar Morto e o Mediterrâneo. Então, se você pensar aqui o norte, a Galileia, isso aqui é os tempos de Jesus, chamada Galileia, né? A região central, Samaria, e a região ao sul, a Judéia, nos tempos de Jesus. Dotã, aqui é Samaria. Dotã fica a 20 quilômetros ao norte de Samaria. Fica aqui. Existem algumas histórias interessantes em torno de Dotã. A planície de Dotã achavam-se os irmãos de José quando o venderam aos midianitas. Então, pegaram José aqui, venderam ele aqui em Dotã. A caravana desceu, foi embora até levar ele lá para o Egito. O Egito é sempre pegando esse aqui. Você vai pegar a península do Sinai, já entra no continente africano, norte, Egito. Então, levaram José para o Egito. Pegaram ele lá de cima e levaram para o Egito. Uma outra planície, Moabe. Falamos dos moabitas ainda há pouco. Fica de que lado do Jordão? Você olhando daí para cá, fala assim, lado esquerdo ou lado direito? Você. Direito de quem vai ou direito de quem vem? Alta e acidentada, a planície de Moabe estende-se desde as montanhas que dominam o Mar Morto ao ocidente até a Arábia ao oriente. Ao sul vai desde a abertura de Arom até Edom, a terra dos Edomitas. Então está lá, Mar Morto, Edom, os Moabitas, de frente do Mar Morto. Você sabe que há a história de que o Mar Morto se tornou morto por causa do juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra que ficavam aqui nessa região. A alta concentração de enxofre aqui no Mar Morto. O Mar Morto, a água do Mar Morto é tão densa, ninguém consegue afundar no Mar Morto. Impossível afundar. A água é muito densa mesmo, pesada. A quantidade de sal dessa região aqui, enxofre. Outro dia desse estava uma reportagem lá nas proximidades do Mar Morto, um monte de estátua, aquelas coisas. Aí viram uma estátua, fala ali a mulher de Ló ali, que virou estátua ali. Tá lá. Então essa região aqui, o juízo de Deus veio aqui, destruiu. E Mar Morto virou símbolo de juízo divino. Ali ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra. E a gente já falou que os moabitas é justamente descendente desse incesto ocorrido, ainda que involuntariamente, por conta da bebedeira de Ló, mas ocorreu esse incesto com as suas duas filhas, dando origem a moabitas e amonitas. Aqui está Edom, aqui está Moabe, uma planície que fica no lado oriental do Mar Morto. Isso que é um lugar bem bonito. Por esta região foram os israelitas expressamente proibidos de entrar, vendo-se por isso obrigados a transitar pelo deserto de mesmo nome. Tiveram que dar a volta para passar por aqui, até chegar a esse lado onde atravessaram aqui de fronte de Jericó. Planície de Saron. A planície de Saron localiza-se entre o sul do Monte Carmelo. A gente vai vendo aqui alguns nomes que são conhecidos nossos, é por isso que eu vou colocando. Carmelo, Jope. Carmelo te lembra de quem? Fala Carmelo, quem é que vem à sua cabeça? Qual o personagem bíblico? E se falar Jope? Quem? Jope? Tem o Pedro também, mas tem um outro que em Jope, no porto de Jope, quis o Jonas. Saiu lá do porto de Jope. Então, vamos ver onde está o Carmelo e onde está Jope. Peguei esse mapa aqui, ó. Aquela quinazinha lá, ó, perto do mar Mediterrâneo, ó. Está aqui o Monte Carmelo. Falei para vocês na ocasião
que do outro lado do Carmelo, ao norte, já entra a terra dos, hoje é o Líbano, os libaneses, mas na época de Elias, os fenícios, território de Jezabel, ali que era. Então, em cima do Carmelo, do lado de cá, Israel do lado de lá. Vamos ver aqui quem é Deus, o de lá ou de cá? Quem é que é Deus aqui? Quem vai responder com fogo? Baal, o Deus dos fenícios, ou o Deus de Israel? Ali, então, vamos fazer esse desafio aonde? No Monte Carmelo, que fica ali no território, praticamente, não literalmente, mas praticamente na divisa. Então, ali está o Monte Carmelo. A gente vai falar do Monte Carmelo depois, o monte. E a cidade de Jope está aqui, ó, o porto de onde Jonas ia fugir. Logo a planície de Saron, esse verdinho aqui, ó, entre o Carmelo e Jope, a planície de Saron. Você vai se situando, quando você estiver lendo o texto bíblico, alguma coisa relacionada a esse lugar, você já sabe mais ou menos aonde está. Vamos a outra planície, da Filístia, dos filisteus. Já está de Jope para baixo, vai até a faixa de Gaza. Depois você lê essa designação aí em casa. Vamos olhar no mapa. Ó, localizavam-se nessa planície as 5 principais cidades filisteias. Eu conto até 3, todo mundo fala o nome das 5 cidades. 1, 2, 3. Não vai sair no áudio não. Eu vou dar a segunda chance para a sua voz sair no áudio da aula. 1, 2, 3. Se eu perguntar isso na prova e vocês errarem, eu zero a prova todinha. Essa pergunta vai valer 10. Se errar, Jerusalém e começar a chutar lá, ó, risca a prova toda. Essa faixa aí que é a planície dos filisteus, da Filístia, está aqui. Jope, Gaza, aí é a planície. Asquelon é outra cidade, né? A planície está aqui, os filisteus. Interessante saber, as batalhas eram travadas aí nessa região. Daqui a pouco a gente vai falar do monte, de um lado, um monte do outro, vale, aquela famosa batalha, né, que Davi derrotou Golias. Havia um monte de um lado, um monte do outro, o vale. Às vezes você vai ter nomes diferentes. Às vezes a pessoa, por que está chamando desse nome? Depende. Os judeus davam um nome, às vezes o outro povo dava outro nome, no mesmo lugar, até porque falavam línguas diferentes. A gente vai ter uma oportunidade de perceber isso aí na Bíblia, no mesmo lugar, com nomes diferentes, porque o povo chamava, né, de nome por nomes diferentes. Atualmente, destas cidades, apenas a faixa de Gaza continua no poder dos filisteus, que hoje respondem pelo nome de Palestina. Então perceba, chamar todo aquele território de Palestina, sendo que só a faixa de Gaza pertence aos antigos filisteus, atuais Palestina, é uma incoerência. É a mesma coisa que dizer, a gente está repetindo que aquele território não pertence ao povo de Israel. Está lá a faixa de Gaza. A faixa aqui. Território do grupo terrorista Hamas. Terrorista Hamas. Grupo separatista que prega o ódio contra Israel. 12, né? Está lá a faixa de Gaza. Atualmente. E os principais alvos do Hamas. Planície de Armagedon, Megidon. Importante, o cenário escatológico, entender onde está essa planície. É um palco de guerra. O aparecimento do Messias para destruir as tropas do Anticristo. Mais ou menos situado onde fixa a planície, conhecido também por estes nomes: Gisrael ou Esdraelon. Tanto planície de Israel como de Esdraelon. A gente vai ver. Em virtude de sua extensão e peculiaridades, o Armagedon é também conhecido ou considerado um vale. A planície do Armagedon é uma das áreas mais estratégicas de Israel, entre a cidade de Damasco e o mar Mediterrâneo.
nos tempos bíblicos, serviu de palco de reindos combates. O Armagedon está ligado a um grande evento escatológico. O evangelista João cita-o no Apocalipse. Congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Aqui serão os judeus submetidos à sua mais acrisolada prova. O Senhor, todavia, escolheu esse lugar para reconduzir os filhos de Israel às santas alianças. Quando isso ocorrer, os israelitas livrar-se-ão para sempre de seus algozes e haverão de reconhecer a soberania do Deus de Abraão. Vamos identificar onde está este vale. Megido é um monte Megido. Megido é um monte. Har Megido. Har é monte. Megido é o nome do monte. Então, Har Megidon é o monte Megido. Lá embaixo do monte tem um vale. Vale de Jezreel, vale de Esdraelon, vale de Armagedon, porque está no sopé do monte Megido, do Har Megidon, o monte Megido. Grandes batalhas aconteciam aí, grandes batalhas. Foi aí que Saul perdeu a batalha para os filisteus e teve seu pescoço cortado. Na Bíblia você vai encontrar lá vale de Esdraelon. Aí Jezabel foi arrastada na região de Jezreel, ou Jezreel, é o mesmo vale. Por falar em Saul, tendo perdido a batalha, quem está com a agenda para pregar esse fim de semana aí? Então, pega essa mensagem que eu vou te entregar e guarda ela para outra semana, ou na outra, ou seja lá, quando a porta aí. Vou te dar uma mensagem boa para você soltar lá no púlpito, hein? Ó, quando Saul caiu no campo de batalha, em Jezreel, Esdraelon, aconteceu lá aquele incidente, ele viu que os filisteus vinham, pediu ao seu escudeiro que o matasse, aí criou aquela situação, não sabe se o escudeiro matou ou não matou, ou se foi de fato um amalequita que veio e o matou, mas o fato é que ele morreu e depois vieram os filisteus e pegaram-no e arrancaram a cabeça dele. Tendo arrancado a cabeça de Saul, o corpo ficou tombado lá em Jezreel, território de Israel. Mas a cabeça de Saul foi levada para a terra dos filisteus. Olha onde ele tombou, e pegaram a cabeça dele e levaram. E aí com a cabeça dele levaram até o templo de Dagon. Começaram a festejar, a adorar Dagon, porque derrotaram o seu grande inimigo, Saul, e a cabeça dele estava ali. Colocaram a cabeça no templo de Dagon. Então você sabia que tem crente que ele vem para o culto em Israel, mas a cabeça dele está lá em... Aí o resto você vai desenvolvendo, você já sabe onde isso vai terminar, né? O corpo dele está aqui em Israel. O culto está, ó. A cabeça dele, meu amigo, está lá na terra dos filisteus. Isso é sério, hein? Mas não vem ao caso hoje. Hoje aqui é geografia bíblica. Mas aí o território. Olha que coisa linda. Vale de Jezreel. Hoje, depois da aula, eu vou mandar para vocês alguns vídeos curtos. Hoje eu passei a tarde toda assistindo, eu me deliciando. Eu estava selecionando para não mandar vídeos longos, então vi alguns de pessoal. Tem um que foi produzido justamente pelas uma espécie de Secretaria de Turismo de Israel, fazendo sobrevoo de helicóptero em todo o território da Terra Santa, explicando, apontando, falando, uma coisa fora de série. Então vou marcar lá esses vídeos e encaminhar para vocês lá no nosso grupo. Vocês vão ver que coisa extraordinária. Isso aqui é a planície de Israel. Trazem água do mar. Israel significa Deus semeia. O lugar que Deus semeia é o lugar onde Deus um dia colherá. Aqui é a última batalha com o anticristo. É aí. Esse dia está se aproximando. Pois bem, vamos lá para o intervalo. A gente volta falando aí em tempo de vales, montes e desertos de Israel. 10 minutinhos. Falta... Meu relógio aqui são 9 horas.
Então vamos até 9h10 e voltamos para a segunda parte da aula. Vamos lá, irmãos, retornando, segunda parte da nossa aula, agora no capítulo 5, para nós falarmos dos vales, dos montes e também dos desertos de Israel. Sem perda de tempo, acabamos de falar das planícies, vamos falar dos vales. Primeiro, o que é um vale? É uma depressão alongada entre montes. Então, o vale está entre os montes ou quaisquer outras superfícies. A palavra é bastante comum no Antigo Testamento, encontramos-la 188 vezes nas Escrituras hebraicas. No Novo Testamento, contudo, é mencionada apenas uma vez. Vale do Jordão é o maior vale da Terra Santa. Começa no sopé do Monte Hermon, no extremo norte, e vai até o Mar Morto, no extremo sul, recortando longitudinalmente o território israelita. Esse vale, importantíssimo cenário na história de Israel, é na verdade uma grande fenda geológica. Vamos ver aqui. Por que acontece? O Rio Jordão, ele basicamente corre neste vale, que tem o mesmo nome, Vale do Jordão, mas cercado de montes. Em algumas áreas, como o Mar da Galileia, já tem um espaço maior, as cidades em volta. Mas em boa parte ele vai correndo entre, como se fosse uma grande fenda. Lá em cima, a nascente do Rio Jordão, o Monte Hermon, e ele vai descendo até desaguar no Mar Morto. Então, iniciando-se, ele começa com uma largura de 100 metros, vai alargando-se até chegar a 3 quilômetros, lá na região do Mar da Galileia. Por isso tem esse nome, são 3 quilômetros. Quando chega aos limites do Mar Morto, alcança o seu ponto máximo, 15 quilômetros. A partir daí começa a estreitar-se novamente. Então, olha ele descendo aí. Estou falando do rio, claro, mas especialmente aqui do vale. Vem descendo, aí alarga em volta do Mar da Galileia, continua, aí alarga aqui até a sua chegada, seu deságue, o rio no Mar Morto. Mas interessante é acompanhar o verdinho aqui em volta, que é o Vale do Jordão. Através desse vale corre o rio, que lhe empresta o nome, o Jordão, onde foi o Senhor Jesus batizado. É o vale mais profundo da terra, encontra-se a 426 metros do nível do mar Mediterrâneo. Do Hermon, onde nasce, até o Mar Morto, onde termina, tem o Vale do Jordão, uma extensão de 215 quilômetros de extensão. Isso dá 215 quilômetros daqui a quase lá em São Mateus, né, mais ou menos. Aonde? Aí você já está indo para o outro lado. Estou seguindo a 101. Aimoré, mais ou menos isso aí, 215 quilômetros. Vale do Jordão. É interessante observar aqui também. Aliás, eu vou deixar para falar assim, quando a gente fala do Rio Jordão, o monte, onde ele nasce e o deságue dele. Vamos falar do Vale de Israel, já falamos dele ainda há pouco, como uma planície. Começa nas nascentes do ribeiro de Jalud e termina no Vale do Jordão, nas cercanias de Bet-Sean. Nos limites deste vale localiza-se a moderna cidade de Zerim. Então esse vale, ele vem, o Vale de Jezreel, Esdraelon, ele começa aqui, ele vem em direção ao Jordão, daqui para cá, esse grande vale. As montanhas, né, o Monte Meguido, outros montes aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é o Monte Tabor, é esse mesmo, e vem cercando o vale até chegar ao Rio Jordão. O Vale de Jezreel, a gente já viu uma outra imagem. Vale da Bênção, esse aqui é interessante, eu vou fazer uma consideração neste vale aqui, uma consideração bíblica. Localizado no território de Judá, o Vale da Bênção situa-se entre Jerusalém e Hebrom, distante 7,5 quilômetros a oeste de Tecô e 11 de Belém. Foi neste vale que o bom rei Josafá venceu uma coligação formada por Amon,
Moabe e Edom. Vamos ver se eu... Este vale é conhecido também como Vale de Beraca. Essa palavra daqui para cá, Beracá, Beraca, que em hebraico significa bênção. Então, dependendo da tradução bíblica, você vai ter lá Vale de Beraca e outra já traduzido para Vale da Bênção. Está aqui, ó. Desse outro lado do Jordão, amonitas, moabitas e edomitas se reuniram, provavelmente atravessaram por baixo aqui, e vieram os três para lutarem contra Josafá, que era o rei de Judá. Então, esses três países, as três nações, três povos, amonitas, moabitas e edomitas, se reuniram e vieram para lutar contra Josafá. E o que aconteceu? Aconteceu justamente o que fez este vale levar o nome que tem. Vamos entender isso lá na Bíblia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 23 ao 26. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, do 23 ao 26. Está escrito assim: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. E olha isso aqui, observem. Acharam neles fazenda, riqueza, fazenda, riqueza, e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então observe, este episódio foi que deu o nome ao vale. Por causa disso, chamaram o nome daquele lugar Vale de Beraca, da bênção. O que aconteceu? Está vindo 3 nações lutar contra Josafá. Josafá não sabe o que fazer, não tem exército suficiente para vencê-lo, militarmente falando. Vai buscar o Senhor. O Senhor então orienta por intermédio do profeta o que Josafá deveria fazer. Se preparar para a guerra, porém colocando na frente os levitas, louvando, adorando, bendizendo o Senhor. Josafá não entendeu, isso é estratégia de guerra, mas é Deus que está mandando, colocou os levitas. Começou a guerra, os levitas começaram a adorar. À medida que os levitas adoraram, começa a parte onde a gente leu. Amonitas e moabitas começaram a atacar os edomitas, moradores de Seir, e os exterminaram. Quando acabaram de matar os edomitas, começaram a lutar entre eles, amonitas e moabitas, e se mataram uns aos outros. No final das contas sobrou cadáveres, corpos mortos e toda a riqueza, coisas preciosas, terminou entre eles lá. Quando Josafá veio com o exército e chegou no lugar, só tem cadáver e despojo. Começaram a pegar despojo. Carrega 1 dia, carrega 2 dias, carrega 3 dias, sem precisar lutar, só adoraram. 4º dia carregando despojo, alguém perguntou ao Josafá: qual o nome desse lugar aqui? Aí você ainda pergunta? Isso aqui é o Vale da Bênção, rapaz, você está doido? Você já viu um negócio desse? Você ficar 3 dias carregando riqueza? Não tem outro nome não, é Vale da Bênção. Então é isso aí mesmo, tá? A partir daquele dia, chamou-se aquele lugar o Vale da Bênção. Quem quer passar lá no Vale da Bênção? Fazer a campanha, né? Passando pelo Vale da Bênção. Ô, vale, tá vendo? Nem todo vale é complicado. Esse vale aí é só passar, pegar o despojo e cantar o hino da vitória. Você está vindo aonde, irmã, com esse sorrisão do Vale da Bênção? Glória.
E o Vale do Cedron? Deixa eu ver a hora aqui, tá, para a gente ir um pouquinho mais. Esse vale aqui, ele é especial. Eu gosto muito desse vale. Tenho muita vontade de conhecer os dois montes que produzem esse vale. Esse vale está entre dois montes. São os dois lugares assim, entre tantos, dois que eu tenho muita vontade de conhecer. Vale do Cedron nasce junto ao sepulcro do juiz a noroeste de Jerusalém, avançando aproximadamente 800 metros. À beira-se dos sepulcros dos reis ao sopé do Monte Scopus. Este vale separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. Daqui segue em direção ao Mar Morto. Então, dá uma olhada aqui. Você tem um monte aqui, ó, das Oliveiras. Dentro do Monte das Oliveiras, ou contido no Monte das Oliveiras, um jardim de oliveiras. Por isso o monte leva o nome das Oliveiras, pela quantidade que tem. E você tem um jardim que ele era usado justamente para prensar as azeitonas, fazer a prensa e extrair o óleo, expressão que em hebraico também é chamada de sêmen, Getsemane, prensa do óleo, do azeite. Então aqui é o jardim do Getsemane. Quando você desce do monte, aí você vai lá embaixo, você vai ter o vale. É o Vale do Cedron. Quando você sobe o outro monte, do outro lado é o Moriá, a esplanada do templo, onde Salomão construiu o templo, onde Davi ofereceu o holocausto, né, onde estava a eira de Araúna, aonde Abraão apresentou Isaac como sacrifício, o Monte Moriá, o monte do templo. Então você tem esse vale que separa esses dois montes, o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá, o monte do templo. Vamos dar uma outra, só para a gente dar uma passeada aqui, por exemplo, ó. O vale vai embora até chegar lá no Mar Morto, mas aqui na esplanada do templo, aqui de frente você tem o tanque de Betesda, aqui você tem um outro monte que é o Monte Calvário, aqui é o Gólgota, fora da região. Jesus não foi crucificado aqui, né? Ele foi crucificado fora da cidade, no Gólgota. Então, esse vale aqui é um vale bastante interessante. É uma rota muito movimentada, o Vale do Cedron. Tem umas imagens belíssimas das caravanas chegando, né, para visitar o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações. O Papa celebrou uma missa no Vale do Cedron. Roberto Carlos já fez show aí no Vale do Cedron. Até se ele pagar, só vai lá assistir meu show. Eu vou. Paga tudo, ida e volta, eu vou lá ouvindo você cantar lá as bobeiras lá, mas eu... Então esse vale aí é fantástico. Vale de Hebron. Durante suas constantes e árduas peregrinações, Abraão veio a fixar-se certa feita no vale de Hebron, onde ficava um lugar muito promissor, Manre. Teve aí o nosso pai na fé ricas experiências. Construiu um altar ao Senhor e dele recebeu a promessa de que, não obstante a avançada idade, ainda teria um filho. O Vale de Hebron também serviu de sepulcro à família patriarcal. Na sepultura de Macpela repousam os ossos de Sara, Abraão, Isaac, Eli e Jacó. Os 12 patriarcas, segundo Flávio Josefo, aí também repousaram. Hebron ainda hoje é conhecida por este nome, porém encontra sob a tutela da autoridade palestina. Hebron está aqui no sul, na região de Judá. Tem o Monte Hebron e tem o Vale de Hebron, que está lá no sopé do monte. Para a gente ter uma noção, não sei se eu botei a seta aqui não, para Jerusalém. Jerusalém está mais para cima. Jerusalém está mais ou menos aqui. Jerusalém. Então aí é a cidade de Hebron atual. Falar de monte. A palavra monte, do grego orros, tem o seguinte significado: elevação notável acima do solo que cerca, uma serra. Não vou ler essa definição para a gente adiantar. Vamos falar de alguns montes. Sião.
O Monte Sião ergue-se altivo e soberano, localizado no leste de Jerusalém, eleva-se a 800 metros em relação ao Mediterrâneo. É a mais alta montanha da cidade santa. Jerusalém é uma cidade edificada sobre montes. Montes. Então você tem uma cordilheira de vários montes e a cidade edificada sobre, ela é muito elevada. Jerusalém tem 800 metros acima do nível do mar, do Mediterrâneo. Ela está lá em cima. E Sião é um dos montes onde Jerusalém está edificado. Davi ordenou que a arca da aliança fosse levada ao Monte Sião. Em vista disso, foi esse considerado santo pelos hebreus. Décadas mais tarde, com a remoção da sagrada urna ao santo templo, a área de Sião passou a designar também a região onde seria construída a cidade santa e, por extensão, toda Jerusalém. Então, Monte Sião. A gente enfoca muito Moriá. Em Moriá está o templo, mas tem uma cordilheira, outros montes. A cidade em si, de Jerusalém, ela está aqui no Monte Sião. Você vem aqui, isso aqui é a cidade, isso aqui tudo fazia parte do templo. O Salomão construiu o templo, a fortaleza de Davi ficava por aqui, para ter acesso rápido ao templo. Para você ter ideia, deixa eu mostrar para você. O vale passa por aqui, o vale do Cedron, o Monte Moriá está do lado de cá. Então os carros vêm subindo por aqui, para ter acesso aqui ao Muro das Lamentações, chamado também de Muro Ocidental, o Muro das Lamentações. Lá dentro é a esplanada do templo, que só pode entrar quem é palestino, quem é muçulmano, não pode entrar. Então os judeus só vêm até aqui. Isso aqui é o que restou não do templo, mas do muro que cercava o templo. Sobrou isso daqui. Isso eles têm esse muro como sagrado, Muro das Lamentações. Sião, lugar escalvado, o Monte Sião é um dos montes em que a cidade de Jerusalém foi edificada. Assim é comum o uso do termo Sião, em referência ao templo de Jerusalém ou a Jerusalém como um todo. Então, Sião, na tipologia do Novo Testamento, a morada dos santos é considerada a Sião celestial, para onde todos os remidos pelo sangue do Cordeiro seremos levados. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora falando do próprio Moriá, sinônimo de abnegação, renúncia e sacrifício. Neste monte, o patriarca Abraão foi submetido à maior prova de sua vida. Monte Moriá, em Jerusalém. Moriá, escolhido por Jeová, por Yahvé, né? Ele que escolheu. Localizado a leste de Sião, o Moriá tem uma altitude também, 800 metros acima do Mediterrâneo, nível do Mediterrâneo. De forma alongada, sua parte mais baixa era conhecida como Ofel. No tempo de Abraão, Moriá não designava propriamente um monte, mas uma região. O Senhor falou: vai para as terras de Moriá e oferece Isaac sobre um monte que eu te mostrarei. Então, nos tempos de Abraão era um território. Depois começou a designar o Monte Moriá, o Monte Sião, cada um tendo o seu nome específico. 1000 anos após a era patriarcal, Salomão construiu neste monte o santo templo, a casa do Senhor. Entretanto, seria destruída por Nabucodonosor em 586. Reconstruída no templo de Esdras e Neemias, novamente seria destruída pelo general Tito no ano 70 de nossa era. Atualmente, sobre o Moriá, encontra-se a mesquita de Omar, um venerado santuário muçulmano. Então é isso aí que está lá hoje no Moriá, o Domo da Rocha. Moriá poderia ser chamado hoje Montanha das Lágrimas. Do santo templo restou apenas uma muralha, na qual judeus de todo o mundo vêm chorar seus exílios e amarguras. O Muro das Lamentações é o último resquício da glória passada de Israel. O muro ocidental está aqui, o monte lá dentro, a esplanada do templo, essas oliveiras aqui separando. Então, território que eles têm acesso é só até aqui, Muro das Lamentações. Muro ocidental daqui. Claro que isso não dá para ver. Eu não sei te dizer agora a altura desse monte, mas tira aqui, ó, a altura de um cidadão aqui de 1,80 m, de 2 metros. Olha a altura do muro. Isso aqui era para cercar a esplanada do templo. O templo devia ser uma coisa extraordinária, o templo de Salomão ali dentro. Então é isso aí.
judeus de toda parte do mundo. Isso é tudo que restou do templo, ou do muro que cercava o templo. Está aqui uma outra olhada para a gente perceber a área onde era o antigo templo. Está lá aquela mesquita. O pessoal entra pelo outro lado, os muçulmanos entram por lá, e os judeus entram por aqui. Um não tem acesso à área do outro. Um negócio assim, né? É difícil de compreender. Um tem acesso por aqui e por lá os muçulmanos. Olha aqui. Principalmente quando é tempo Yom Kippur, essas festas de Israel, quando aniversário da destruição do templo, eles se juntam aqui, aí você vê isso aqui, uma coisa desse tipo aqui, todos eles, cabeça coberta, eles cantando juntos o livro de Lamentações de Jeremias, que foi o livro que Jeremias escreveu para lamentar a destruição do templo. Então, no aniversário da destruição do templo, eles se reúnem, imaginem, lamentando e clamando, esperando poder reaver o templo. Área destinada a homens, outra área para mulheres. Então aí, neste muro, famosos e anônimos do mundo inteiro fazem suas orações. Até ele, o Roberto Carlos foi lá. Monte das Oliveiras. Vamos atravessar o vale, então vamos para o outro monte. Monte das Oliveiras situa-se no setor oriental de Jerusalém. Do Moriá é separado pelo Vale do Cedron. Na parte ocidental do Monte das Oliveiras fica o jardim do Getsemane. Olha aí. Essa visão aqui é que a gente já tinha visto. E daqui você vê, eu vou mandar uns vídeos para você, a pessoa às vezes daqui, do Monte das Oliveiras, tem uma visão magnífica do outro lado, que fica de frente, né, o Monte Moriá. Você tem uma visão magnífica. Se a gente vai ver alguns vídeos, as pessoas filmando, às vezes filmando ele mesmo, aqui no Monte das Oliveiras, você vê aquela coisa bela, o Moriá do outro lado. Então, atravessado o Cedron, Monte das Oliveiras, aqui o jardim. Ia perguntar? Oi? 20 metros de altura? Doutor Google falou isso aí para você? O Google. 20 metros de altura, imagine. Que fique registrado, 20 metros de altura. Não fui eu que falei, foi o Google. Aqui é a visão do Monte das Oliveiras. Você tinha a entrada aqui dos reis, que foi concretada. Jesus vai entrar por esta porta dourada, essa chamada. Deixa eu ver na imagem aqui anterior, a gente consegue ter uma visão. Isso aqui, portão de ouro, entrada dos reis. Como hoje eles não dão acesso, porque aqui é uma entrada só de muçulmanos, isso aqui foi concretado. Os muçulmanos entram por esse lado, e lá do outro lado, onde está aqui o Muro das Lamentações, aqui. Então, por esse lado, aqui por trás, entra os judeus. E aqui está fechado. Mas Jesus vai entrar um dia por este portão. Aqui a gente tem uma visão melhor. Essa é a visão aqui do Monte das Oliveiras do outro lado. Aí tem um monte, aí depois você vai embora lá em Jerusalém, olha lá, já os prédios, hotéis, vai embora. Tem a Jerusalém antiga, que é preservada, patrimônio mundial, você não pode mexer. Mora aqui principalmente religiosos, todas as partes do mundo, judeus, árabes, né, palestinos, muçulmanos e católicos, ortodoxos, moram nessa região da Jerusalém Velha. Mas depois que você passou essa parte, que era toda a cidade de Davi, a torre, o Ofel, tudo isso pertencia, mas você vai para lá, continua, Jerusalém moderna. Então, é um contraste maravilhoso, né, do moderno com o antigo, histórico. Portão dourado. Foi no jardim do Getsemane que Jesus enfrentou um dos mais dolorosos momentos do seu ministério, envolto na sombra da noite, clamou. Pressionado por nossos pecados, chorou. Ali foi seu corpo esmagado, qual fruto da oliveira, por causa das nossas transgressões. Mas de seu sofrimento saiu o óleo que nos sara todas as feridas da alma. Opa. Aí, ó. Uma visão assim, de cima, um monte, o vale, o outro monte, ali a esplanada do templo,
Jesus então aqui, ó, a prensa da azeitona, Jesus lá sendo prensado. Aí que saiu o óleo, né? Ali tinha várias prensas, só que no Getsemane, o lagar do azeite, quem foi prensado aí foi o nosso Senhor, né? E saiu o sangue, já começou ali a nossa salvação. Aliás, não ali, né? Mas ali os passos em direção ao Calvário se intensificaram. Caminhando para o fim da nossa aula, Monte Carmelo, falamos já dele. Um dos mais renhidos combates entre a verdadeira fé e a idolatria foi travado no Carmelo. Cheio do Espírito Santo, Elias desafiou aqui 400 profetas de Baal. O monte, em virtude dessa confrontação, é vislumbrado como símbolo de prova de fogo. A gente já falou aqui, onde ele fica, lá. Carmel significa campo fértil. Aqui, aquele mapa que a gente viu. Carmelo, lá no extremo norte, campo fértil para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Hermon, esse aqui, significa muito provavelmente sagrado ou proibido. Este monte domina toda a Terra Santa. Sua coroa de neve pode ser vista a milhares de quilômetros. Era o Hermon que ficava o santuário mor de Baal. Então o Hermon fica aqui, ó, lá é a nascente do Jordão. Monte Hermon, o monte onde nasce o Jordão. Lá nas geleiras, o pico do monte é muito alto, por isso sempre fica coberto de neve. Você vê de longe, você consegue vislumbrar, claro, ali pela Galileia, no norte de Israel, acredito, por aquela região, você consegue ver lá o monte e o pico dele sempre coberto de neve. Olha o que diz o Salmo 133, versículo 3. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, no Hermon, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque o que acontece? Essas geleiras do Hermon, quando o dia amanhece, descongela naturalmente, vira água. Então dá a nascente do Jordão. E a água percorre todo o território de Israel. E a água é a vida. A gente falou semana passada, todas as grandes cidades à beira do rio. A nascente do Jordão é o Hermon. E aí, passado o dia e a noite, neve de novo. No outro dia, o degelo, Rio Jordão, neve, Rio Jordão. Quem é que manda a neve? Qual é o processo da neve? É ali que Deus ordena a bênção, a neve, o gelo que degela e vira o Jordão. Jordão, a gente vai falar semana que vem do hebraico Yarden, que significa aquele que desce. Por que desce? Porque ele nasce lá no alto do Hermon, não me recordo agora exatamente a altitude, e ele morre no Mar Morto, que é a depressão, a maior depressão do planeta Terra, aproximadamente 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele nasce lá no Hermon e morre no vale mais profundo do planeta Terra, que é o Mar Morto. Por isso ele tem o nome aquele que desce. Aqui Deus ordena a bênção, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o Rio Jordão vai banhando todo o território de Israel, levando vida para todo aquele povo. É um milagre. Deserto eu vou deixar para falar na próxima semana, né? A nossa hora já foi. Semana que vem a gente pega a partir de deserto e conclui esse capítulo e prosseguimos. Lembrando a todos, na próxima semana teremos aula na terça-feira, provavelmente lá em cima. Vou chegar um pouquinho mais cedo para ajeitar tudo lá. E na quarta-feira, porque na semana seguinte, na terça, já estarei rumo à África, né? Estaremos passando 10 dias lá em Moçambique. E aí, lembrando os irmãos, eu vou fazer um esforço muito grande para a semana que vem, na terça, a gente avançar bem com o conteúdo, que aí na quarta, deixa alguma coisinha só para concluir, e a gente faz uma confraternização aqui, um negócio mais
Mas como? Complete a frase. Hã? Mais mastigável. Então a gente combina na terça, o que um traz, o que o outro pode trazer, mas já vai fazendo a economia aí durante a semana. Já deixa separado uns 100, 200 contos para você trazer alguma coisa na quarta-feira. Então, semana que vem, não esqueça, hein? Terça e quarta encerraremos Geografia Bíblica. Daí, mais de um mês de férias, a gente só vai retornar no dia 10 de janeiro. Vamos ficar de pé, orar, agradecer a Deus por mais uma aula, mais um período aqui de aprendizado para todos nós. Que o Senhor nos guarde agora e nos leve em paz no retorno aos nossos lares. Querido Deus e Pai, a Ti rendemos uma vez mais o nosso louvor e adoração. Obrigado porque aprendemos hoje um pouco mais da Tua Palavra, entendemos um pouco mais sobre a geografia da Terra Santa. Ó Deus, saímos daqui hoje com a nossa alma alimentada, o nosso conhecimento da Tua lei acrescido. Pedimos que o Senhor nos proteja, nos guarde no retorno aos nossos lares, livrando-nos de todo mal, dando-nos um bom regresso, uma boa noite de descanso e um restante de semana abençoada em Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta do Senhor. Todos digam amém. Até a próxima semana, na terça-feira. Até terça.